Oi pessoal, estamos começando o nosso curso de AutoCAD básico e vamos aprender nessa aula como que funcionam as coordenadas dentro do AutoCAD. As coordenadas elas são muito importantes porque é com elas que a gente vai conseguir fazer os nossos desenhos. Aqui nós temos 3 gráficos e nesses 3 gráficos nós vamos ver como que funcionam os tipos de coordenada. Nós temos as coordenadas absolutas, as coordenadas relativas e as coordenadas polares. E no final eu vou ensinar para vocês como que a gente também tem uma outra maneira de fazer a indicação e o caminho de linhas e medidas. Esses gráficos aqui, eles vão nos dar uma noção melhor para a gente poder entender como que funcionam as coordenadas. Vamos começar com o primeiro aqui. Esse primeiro gráfico, nós vamos trabalhar com as coordenadas absolutas. Isso significa que a coordenada absoluta, ela trabalha sempre em relação ao ponto zero do AutoCAD. Eu tenho aqui um eixo x e y, e esse meu ponto aqui é o ponto zero. Eu inseri esse gráfico dentro do ponto zero. O ponto zero do meu gráfico é também o ponto zero das minhas coordenadas. Esses outros gráficos aqui, eles já não estão inseridos no ponto zero, tá? Por isso que nós vamos trabalhar com esse aqui primeiro. Para quem não lembra, sempre que a gente trabalha no eixo x, a gente trabalha na horizontal e no eixo y nós trabalhamos na vertical. Então, vamos começar inserindo uma linha no ponto 00, tá? Eu entro com o comando line, L, Enter. Agora, eu poderia clicar no ponto, mas eu vou dizer que eu quero no ponto 00, porque se vocês provavelmente não vão ter esse gráfico aqui. Então, 0,0, Enter. Por que que eu fiz 0,0? Porque o AutoCAD sempre separa x e y com vírgula. Então, 0 em x e 0 em y, tá? Agora, eu vou deixar esse meu cursor com a minha linha para cá, para a gente ver como que funcionam as coordenadas, tá? Então, eu quero que a minha próxima linha seja no ponto 2,0. Ele só vai andar em x. Agora, eu quero que a minha linha seguinte seja em 2 em x e 2 em y, 2,2. Então, ele vai andar 2 em y e já está no 2 em x, tá? Eu quero que ela fique no ponto 2 e 2. Então, é como se fosse num gráfico mesmo. A minha próxima linha, eu quero que seja, por exemplo, no ponto 3 em x e no ponto 4 em y. 3 e 4. Então, ela faz uma linha na diagonal, tá? O meu próximo ponto, eu quero 5 em x e 4 em y. Então, ele vai andar mais um pouquinho para cá. E assim eu vou fazendo essas coordenadas. Se eu quiser voltar aqui para baixo, ó, eu vou colocar que eu quero no ponto 2 em... Opa, desculpa. Eu quero no ponto 5 em x, que é o ponto que eu já tô no 5 aqui, e 2 em y, que eu tô no 2 aqui, eu quero esse ponto aqui. Então, 2 em y, 5,2. Ele vai entrar lá naquele ponto que eu quis. Assim, a gente trabalha com as coordenadas absolutas. Então, vou dar um ESC aqui para sair do comando. Sempre que eu coloco numa coordenada absoluta, é o ponto 5 e 3, 6 e 4, 5 e 2. Então, eu quero que caminhe 2 em x e 2 em y. Eu quero que esteja em 5 em x e 4 em y. Sempre vai ser dessa forma que a gente trabalha com a coordenada absoluta. Agora, para trabalhar com a coordenada relativa, nós não vamos mais trabalhar ela dentro do ponto zero, né? Na absoluta, a gente trabalha sempre em relação ao ponto zero. Na relativa, a gente sempre trabalha em relação ao último ponto clicado. Então, eu vou entrar de novo com o comando line, enter. Agora, eu escolho esse ponto aqui, porque se eu digitar 00, ele vai voltar para esse ponto que eu tenho aqui. Então, eu escolho o ponto do meu gráfico aqui. É o 0 do meu gráfico, não é o 00 do AutoCAD, tá? Agora, eu quero que a minha linha ande para chegar aqui no 2 em x. Então, eu digito arroba,
porque é esse arroba, esse símbolo de arroba, que vai me dar a noção da coordenada relativa, vai dizer, é relativo a este primeiro ponto. Arroba 2 em x e 0 em y, eu não quero que mexa nada em y, ele não vai subir esse ponto, 2,0. Enter, ele andou 2 em x. Agora, eu quero que ele ande 2 em y, então, arroba, porque eu vou em relação a este ponto aqui, arroba 0 em x e 2 em y, ele vai subir. Se eu fizer só 2 em 0,2, ele vai andar lá para aquele ponto 2 que eu tenho em relação ao ponto 0,0. Então, isso não é o que eu quero, tá? É sempre em relação a este ponto aqui. Agora, por exemplo, eu quero que ele ande 5 para cá e nada em y. Então, 5 em x, 0 em y. Ó, ele vai andar. Se eu quiser trabalhar com números negativos, por exemplo, eu posso trabalhar também. Eu posso colocar arroba menos 2 em x e 1 em y. Ó, ele vai trazer na diagonal para o ponto de cá, tá? Menos 2 em relação a esse aqui, ó, 1, 2 e 1 em y. Então, ele vai trazer para cá, tá? Então, é assim que a gente trabalha, sempre com o símbolo de arroba dentro de uma coordenada relativa. Existe ainda a possibilidade da gente trabalhar com a coordenada relativa polar. Ou seja, a mesma coisa que a gente trabalhou com a coordenada relativa, então eu digito L, Enter. Agora o meu zero vai ser esse do terceiro gráfico aqui. Eu quero andar 4,0, 4 em x e na... Opa, ó, já não dei o símbolo de arroba, olha o que aconteceu. Ele foi lá para o 4,0 em relação ao ponto zero, não é isso que eu quero. Então, arroba 4,0, agora sim eu andei, arroba 0,3, que eu quero andar aqui. Agora eu quero fazer um ângulo de 30 graus para cá. Então eu quero que a minha linha fique com 4 metros, mas num ângulo de 30 graus. Como é que eu faço isso? Eu faço arroba 4, que é o tamanho da minha linha, o símbolo de menor e 30, que é o ângulo que eu quero. Ó, teclo Enter, essa minha linha tem 4 metros e num ângulo de 30 graus em relação a x aqui. Pode ver que quando eu coloco na dimensão aqui, ó, se eu medir, eu tenho 4 metros nessa linha e essa linha tá a 30 graus. Eu posso tirar a dimensão angular dela aqui, ó, aqui e aqui. Ó, e nós estamos com 30 graus de ângulo, tá? Assim que funciona, sempre arroba, o tamanho da linha, símbolo de menor e o tamanho do ângulo. Existe ainda uma outra forma da gente trabalhar com as coordenadas relativas, que é o que a gente vai utilizar mais durante esse curso, tá? É uma forma mais livre, na verdade, que o AutoCAD 2013 nos proporciona. Eu entro com o comando Line, clico em qualquer ponto aqui, e aí eu com o polar ligado, que é esse ícone aqui, se eu tiver com ele desligado não acontece nada, ó, ele é livre, ele não me direciona para lugar nenhum. Se eu tiver com ele ligado, ele vai criar essa linha pontilhada verde aqui, quando eu estiver no eixo X e no eixo Y. Então eu direciono, por exemplo, para o eixo X, eu quero 5, andar 5 metros, por exemplo. 5, direciono, ele traz para cá. Eu quero andar 4 para cima, ele traz para cá. Se eu quiser para a minha esquerda, eu não preciso digitar menos o valor que eu quero, né? Quando eu trabalho com as coordenadas relativas, eu digito arroba menos 2. Aqui eu não preciso, aqui eu só digito 2 porque eu já estou direcionando para o lado que eu quero. Para baixo a mesma coisa, ó, digito mais 2 e para o lado que eu quero. Não preciso direcionar positivo ou negativo. Nessa aula nós conhecemos as coordenadas do AutoCAD e nós vamos trabalhar com elas até o final do nosso curso. Essa é a base para a gente começar a desenhar no AutoCAD. Treinem um pouquinho e eu vejo vocês na próxima aula.